Boa noite a todos. Vamos hoje ao capítulo 5 da Lei da Conservação. Esse capítulo é muito bonito e começamos com instinto de conservação. Então, a pergunta 702 nos diz o seguinte: é lei da natureza o instinto de conservação? Vamos lembrar um pouquinho da força que nos trouxe aqui a esse percurso de encarne e desencarne. A força perfeita, a centelha sagrada, a centelha iluminada que Deus traz a todos os seus filhos. Essa centelha perfeita, ela traz junto de si o conhecimento para nós de que somos eternos e que temos uma jornada extensa a cumprir. Uma jornada de períodos, de graduações diversas de evolução, de experiências infinitas, para que a gente possa um dia retornar à casa do Pai. O que é retornar à casa do Pai? É voltar ao sentimento da criação, onde nós seremos ali também trabalhadores do Pai, neste processo de criação de todo o universo. Então, este sentimento íntimo de percurso, de jornada, está na nossa centelha perfeita. E ela traz aos animais e a nós um instinto natural de conservação, para que toda a jornada terrena possa ser executada. Se nós não tivéssemos esse instinto de conservação, nós poderíamos não temer os desafios que pudessem prejudicar o nosso corpo físico. Pensando lá nos primórdios, o homem já trazia o instinto da conservação. Ele sabia que ele precisava proteger este corpo. E nós trazemos isso até hoje. Com a evolução do espírito, esse instinto, ele deixa de ser tão, assim, um instinto tão animal e passa a ser um instinto de sabedoria de preservação. Um instinto racionalizado, um instinto consciente. Além da intuição que temos, além do instinto que nós trazemos. Mas nós sabemos que a nossa evolução, ela vai se modificando, o instinto vai sendo sublimado pela razão, pelo sentimento. Então, o homem, no início da sua jornada, como animal, ele se protege imediatamente de tudo aquilo que possa, ele tem uma reação automática, mecânica, a tudo que possa ferir o seu corpo, prejudicar o seu corpo. Né? Os animais, por exemplo, eles não ingerem frutos venenosos. Instintivamente, eles não consomem aquilo que os prejudica. Então, é uma lei natural, porque é uma lei que permite ao ser vivo a continuidade do seu trabalho na Terra. Quando esta lei da conservação ela não está equilibrada em nós, ou seja, esta força não está latente em nós, nós temos aqueles pensamentos negativos, de desânimo, de não vontade da continuidade, que é o desequilíbrio. Porque quando nós estamos em equilíbrio, a nossa vontade racional é viver. Né? Então, toda vez que vem aquele pensamento de vontade de voltar à casa, né, do Pai, a nossa morada espiritual, que a gente busque o nosso equilíbrio imediatamente, porque o equilíbrio do ser encarnado é o direito, é a lei natural de permanecer aqui. Quando isto foge, nós precisamos de ajuda. Ou o nosso chakra
gástrico não está equilibrado, ou o nosso mental não está equilibrado, o nosso coronário não está equilibrado. Alguma coisa está acontecendo para que esta lei de conservação não esteja pulsando em nossa vida, né? E nós vemos que é bonito isso, porque é a vontade de permanecer aqui. Por mais que a gente saiba que aqui é a parte difícil do trabalho, que a vida material é uma vida de provas, de expiações, de desafios diários, a gente quer que esse corpo permaneça. A gente tem medo das fragilidades do organismo, né? Isso é o equilíbrio. Então, é uma lei natural. Estar aqui, querer ficar aqui, é o natural. Então, os espíritos dizem o seguinte, sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, outros é raciocinado. Então, é aquilo que nós estávamos dizendo. Nós vamos elaborando essa permanência aqui. Nós fazemos de tudo aqui na Terra para que o homem cada vez permaneça mais aqui. A ciência da medicina, a ciência social, toda a estrutura de pesquisa, de trabalho, é para que o homem tenha a sua conservação garantida. Agora, com as mudanças meteorológicas, qual é a preocupação da humanidade? Como nós vamos garantir a vida na Terra? Então, a gente vê que a espiritualidade vai trazendo para a humanidade todo o estudo, todo o conhecimento necessário para que a gente se proteja de todas as manifestações, a gente se cuide de todas as manifestações que porventura possam ocorrer nos fenômenos aqui climáticos, nos fenômenos da Terra, na agricultura. A ciência da agricultura, ela cresce dia a dia, a ciência em relação à produção de alimentos, e tudo, para que esteja garantida a nossa permanência. Se ela não é garantida, é por culpa do próprio homem e não de Deus, né? Porque Deus garante a nossa permanência na Terra. Ao contrário do que muitos dizem, a Terra vai acabar, vai ter uma guerra, uma bomba atômica, vai ter. Não vai ter. Se tiver, não vai acabar a humanidade, não vai acabar o direito à vida na humanidade. Nós sabemos que o percurso do planeta não acabou, não irá interromper. Nós temos uma jornada de evolução pela frente, neste mesmo planeta. Então, nós temos recursos para que o planeta permaneça, por mais que o homem ainda erre, né? Pergunta 703. Com que fim outorgou Deus a todos os seres vivos o instinto de conservação? Como nós estávamos falando, todos temos que cumprir os desígnios que nós escolhemos lá em cima. Nós planejamos esta etapa. Planejamos o gênero, o local de nascimento, a família. Planejamos com os nossos mentores os nossos talentos, as nossas dificuldades para ultrapassá-las. Nós estudamos a nossa moral lá em cima, a nossa ética, a nossa condição espiritual para chegar aqui e executar com sucesso essa etapa. Então, o direito de conservação é para que a gente possa cumprir essa etapa, não é? Por isso, foi que Deus lhes deu a necessidade de viver. Acresce que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem disso se aperceberem. Então, é um dom natural. É um dom de vida, a lei da conservação. A vontade de viver. Às vezes a gente tem problemas, às vezes temos dificuldades, às vezes nos abatemos, mas essa força que pulsa interna, ela jamais vai morrer. Ela faz parte do nosso espírito. Então, quando isso acontecer, se nós nos recolhermos e nos ligarmos a Deus, estes pensamentos obscuros, contrários à lei da conservação, eles vão embora. Porque a força sagrada se expande. Isso faz parte de nós, né? Então, é só
fazer a conexão com a nossa centelha divina. E os meios de conservação? Então a gente pensa, mas que mundo é esse? Como nós vamos fazer com que a humanidade permaneça? Guerras, alimento, pobreza, sofrimento, violência, tráfico. Como a sociedade pode ter o seu direito garantido de conservação? Então, já em 1800, a preocupação de Kardec e os médiuns fazendo esta pergunta: tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de conseguir? Deus perfeito, imutável, lei eterna e soberana, tudo faz com propósitos. Quando Ele deu a vida a cada um de nós, Ele trouxe meios para que toda a humanidade pudesse garantir o seu sustento de alimento, de proteção, de construção social, de tudo. A natureza, o planeta Terra, a nossa morada, nos trouxe tudo que nós precisávamos para que este espírito se desenvolvesse. Desde o homem, nos primórdios do desenvolvimento, o homem, ele já trazia o instinto, né, de desenvolver algo que o aquecesse. Ele buscava as grutas para se agasalhar da chuva. Ele tinha animais que o saciavam e tiravam sua fome. Ele começou a conhecer o que o reino vegetal poderia fornecer. E até hoje, o planeta Terra fornece todos os recursos para que a humanidade permaneça. Por que ela não consegue? Por que regiões são devastadas? Por que pessoas não têm o direito de ter uma vida com alimento ou com condições de moradia e higiene que o garantam a vida? Imperfeição do próprio homem. Porque Deus garante a todos os seus filhos que este direito à vida seja não só garantido, mas que seja perpetuado através do trabalho do próprio homem, né? Então os espíritos respondem o seguinte: certo, e se ele os não encontra, é que não o compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhes dar os meios de consegui-lo. Então, nós não tivemos só a intuição para desenvolver os recursos para a sobrevivência, mas nós temos também a inteligência em desenvolvimento. Nós somos muito mais inteligentes do que éramos na época do início das primeiras gerações da humanidade. O nosso desenvolvimento intelectual avançou para que a ciência pudesse acompanhar todos os desmandos que o próprio homem gerou. Então, veja só que interessante. O homem causa, na sua imperfeição, uma série de problemas. Mas ele mesmo, pela intuição da espiritualidade, acha meios para resolver. Hoje mesmo eu estava vendo um noticiário sobre um magnetismo sobre o Brasil, um magnetismo muito maior do que o normal, que poderia interferir nos nossos satélites. E a NASA, junto a outros institutos, já estão resolvendo como proteger os nossos satélites deste magnetismo maior que está sobre o Brasil, que eu não sei o nome agora do fenômeno. Então, assim como
pelas mudanças que o homem gerou, as irradiações, gases, poluentes, alterações na atmosfera, que gerou situações físicas novas, Deus nos possibilita inteligência para sanar estas dificuldades. Então, basta o homem, a fé em Deus, a fé em si mesmo, para que este direito seja garantido a todos. Né? Porque mesmo a gente fazendo besteira na humanidade, Deus dá recursos para, por exemplo, a água potável, nós poluímos. Hoje o Brasil é um dos países que mais água tem no mundo. Canadá, alguns países são repletos de água, mas muitos países na Europa não têm quase água potável, tem que importar. Muitos países não têm rios como nós temos. O que o homem teve de intuição? Com medo de não ter água para para sobrevivência, estudos de dessalinização do mar. E assim, diferentes recursos que a inteligência do homem traz para suprir as besteiras que ele próprio faz. Porque Deus deu recursos para que todos pudessem viver, né? Então, sem que os meios... Ah, o Vicente pôs aqui, anomalia, o magnetismo. É esse o nome, né, Vicente? Pois é. Eu vi a reportagem, achei tão interessante, tem uma nuvem em cima do Brasil agora, azul, né? Muito obrigada, Vicente. Então, os espíritos respondem: não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de conservá-lo. Essa a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que habitam, visto que só o necessário é útil. O supérfluo nunca o é. Por que o homem dificultou o seu meio? Se ele tinha recursos naturais para viver, né? Qual é a característica moral do homem que faz com que alguns não tenham condições de sobrevivência na humanidade e o homem incessantemente destruindo as suas reservas naturais para a sobrevivência? Existe um nome: ganância. Se o homem conseguisse repartir o que a mãe natureza traz, não haveria depredação, destruição da natureza. Se o homem conseguisse respeitar o seu semelhante, respeitar os limites materiais do que é necessário a si mesmo, não teríamos excesso de lixo. Ah, o Vicente fez a correção. Apomalia. Eu vi que era um nome que eu não consegui guardar. Obrigada, Vicente. Se vocês olharem na UOL ou na Folha, tem achei interessantíssimo esse comentário deste magnetismo, porque os cientistas não sabem por que está acontecendo isso. Então, voltando, nós teríamos recursos para sobreviver, tendo a humanidade quantos bilhões de espíritos encarnados, não importa o número. Mas na ganância do homem ter que produzir muito mais, poluir muito mais do que ele precisa, né? Estragar muito mais. Ou seja, a nossa imperfeição moral, egoísmo e ganância, trouxe o resultado que nós temos, né, de sofrimento, que hoje, pela bondade do divino, através dos emissários celestes que cuidam do nosso planeta, nós temos os cientistas do espaço ajudando para que a Terra seja constantemente tratada e curada. Então, nós estamos na fase aí mais difícil dos fenômenos, mas como, vamos dizer assim, o caminho da estrada foi largo, né? Nós tínhamos abundância,
via dupla, o carro viajava sem trânsito, mas agora nesse final de viagem, a estrada está com buraco, está imperfeita, essa estrada está precisando de mais cuidado, mais atenção, para que a gente chegue ao destino do cumprimento da etapa evolutiva com dignidade. Então, é um momento de estrada pedregosa que nos exige a humildade, a paciência, a resignação, testar a nossa fé, porque está todo mundo com medo. O que vai acontecer? Como vai ser? Está acontecendo isso nessa parte do planeta? Essa situação do Rio Grande do Sul gerou uma surpresa infinita para todos nós. E este medo vai exigir o quê? A fé, a confiança, a resignação. E é o que nós não tivemos quando a via era dupla. Tá tudo ótimo, vamos caminhando, vamos levando o planeta como dá, e agora a estrada tá com problema, a estrada tá com asfalto complicado. E a gente vai ter que ir devagar, vai ter que prestar atenção para a chegada, concluir essa etapa com dignidade, né? Pergunta 705. Por que nem sempre a Terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Pergunta de nós humanos, uma pergunta que não corresponde à realidade. A natureza, a mãe natureza, a Terra, a nossa casa, a nossa morada planetária, temporária, porque moraremos em outros planetas, já viemos talvez de outros. Não importa a morada. Será assim em todas as moradas que passarmos. Estaremos no lugar certo, um dia lá na frente, que vai demorar um pouquinho não, vai demorar bastante, Júpiter. Estaremos em Júpiter, com o corpo correto para estar em Júpiter, e com as condições de Júpiter adequadas para nos receber. Assim é a Terra. Ela teve condições e tem condições de nos receber. Deus não nos dá problemas como desafio por dar. Nós geramos, na nossa ignorância, os desafios maiores. Então, a resposta dos espíritos é que, ingrato, o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também, ele acusa a natureza do que só é resultado de sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. Olha o árabe no deserto. Acha sempre de que viver, porque não cria para si necessidades factícias, desde que haja desperdiçado a metade dos produtos em satisfazer as fantasias. Que motivos tem o homem para se espantar de nada encontrar no dia seguinte e para se queixar de estar desprovido de tudo, quando chegam os dias da penúria? Em verdade vos digo, imprevidente não é a natureza, é o homem que não sabe regrar o seu viver. Então, quando que a nossa consciência, enquanto humanidade, irá mudar? Quando o calo aperta, e está apertando agora. Nunca imaginávamos que no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, teríamos aqui os percalços, né, que estamos passando, quanto à natureza. E é o que? Castigo? Não, não é castigo. É alerta.
é reflexão para mudança, onde os irmãos envolvidos a estas situações se comprometeram a fazer parte deste aviso, né? Não é punição, não é castigo. Então, vamos tentar trabalhar em nós individualmente para que no todo o reflexo apareça. Se cuidarmos da nossa varanda, se todos tiverem uma varanda florida, o planeta será repleto de flores. Se todos cuidarem do seu jardim, teremos um planeta repleto de plantas. Se não destruirmos milhares de árvores para uma morada maior, talvez tenhamos um ar melhor. Mas isso passa pela nossa reforma espiritual. Passa pela nossa mudança de consciência e respeito da onde usamos, porque estamos aqui temporariamente. Assim como o nosso corpo. Reclamamos das doenças. Qual o comprometimento que eu tenho com elas? Com os meus pensamentos, os meus mau hábitos, com o fato de ainda fazer parte de um planeta de expiação. Estamos ligados a tudo o que ocorre. O Pai, na bondade infinita, não gera dor sem uma causa. Tá bom? Pergunta 706. Por bens da terra, unicamente se deve entender os produtos do solo? Com a nossa inteligência, né, com a inteligência da humanidade, o homem construiu, o homem foi capaz de riquezas profundas, maravilhosas. O homem conseguiu tirar da terra proveito para construções infinitas, utilizando a madeira, utilizando a folhagem, utilizando as riquezas, as substâncias que há na natureza. O homem conseguiu produzir. Mas os elementos, quais são? Os elementos naturais. Então, tudo que o homem conseguiu, se a gente pensar, foi pela sua inteligência. Mas tudo que nós temos tem origem na doação de Deus, a nossa morada, a nossa natureza, né? Então, o solo é a fonte primordial, primacial, de onde dimanam todos os outros recursos, pois que, em definitivo, estes recursos são simples transformações dos produtos do solo. Por bens da terra, se deve, pois, entender tudo de que o homem pode gozar neste mundo. Aí o que a gente tem? A bondade de Deus, que deu aos persas o estudo dos tecidos, os egípcios, que pegavam as fibras e teciam, e o homem foi aos poucos criando a sua roupagem, as suas moradas, os seus móveis, né? Utilizando os minerais, criando os seus utensílios. Mas tudo veio da onde? Da mãe natureza, da bondade de Deus, né? Pergunta 707. É frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência ainda quando o cerca a abundância? A que se deve atribuir isto? Aí, como nós estávamos falando, né, os espíritos respondem: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e as mais das vezes, devem-no a si mesmo. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que lhe é preciso procurá-lo.
não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios que se utiliza a providência para lhes experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Então, se nem tudo é dado imediatamente para nós, por exemplo, a cura das doenças, há doenças que não tem ainda, está muito perto de se achar a cura do câncer, né? Há muitos estudos de vacina, já estão especulando, experimentando vacinas para a cura do câncer, já está em fase de final de estudo. Em breve teremos a cura do câncer. Por que é tão longa esta procura da cura? Como diz o Espírito que responde a esta pergunta, para desenvolver no homem a firmeza, a paciência, a tolerância, para desenvolver no homem, né, a humildade de saber que nem tudo está em suas mãos, que depende do alto, consentimento para que tenhamos tudo aquilo que desejamos. Então, a Mãe Natureza nos oferece o alimento, nos oferece recursos, minérios, a fauna, a flora, nos oferece recursos para a manutenção da sobrevivência e da produção. No entanto, se nem tudo é trazido imediatamente para nós, é porque ainda precisamos dar alguns passos à frente. Nos mundos de regeneração, não existem doenças. Não no início da regeneração, mas planetas já em processo de regeneração, que já vivem na vida de regeneração, o corpo é mais suave, o perispírito tem mais força, o homem não se utiliza de vícios, se alimenta adequadamente, de forma mais suave. O homem tem pensamentos equilibrados, harmoniza seus chakras. As doenças são oriundas do nosso pensamento em desarmonia. Então, o pai não poderia... você pensou, você não tem o pensamento equilibrado, está aqui a vacina, tudo resolvido. Você ficou doente, está tudo resolvido. Estes processos são graduais para que a humanidade busque a tolerância, busque a paciência e a perseverança na sua jornada de estudo, de trabalho, de conservação, de desenvolvimento. Então, nós estamos aqui conseguindo muito, mas somente o Pai dirá quando cessa um processo de sofrimento que nós ali estamos já, vamos dizer, merecedores de conquistas, como, por exemplo, a cura do câncer. Tá bom? Se é certo, aí tem um texto, deixa eu ver até onde vai, para ver se dá tempo. Acho que dá tempo de eu ler esse pedacinho. Se é certo que a civilização multiplica as necessidades, também o é que multiplica as fontes de trabalho e meios de viver. Forçoso, porém, é convir em que, a tal respeito, muito ainda lhe resta por fazer. Quando ela houver concluído a sua obra, ninguém deverá haver que possa queixar-se de que lhe falta o necessário, a não ser por sua própria culpa. A desgraça para muitos provém de enveredarem por uma senda diversa da natureza que lhes traçou. É então que lhes falece a inteligência para o bom êxito. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não a dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos defeitos da organização social, nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Fora preciso, entretanto,
ser-se cego para se não reconhecer o progresso que por esse lado tem feito os povos mais adiantados, graças aos louváveis esforços que, juntas à filantropia e à ciência, não cessam de despender para a melhoria das condições material dos homens e, malgrado o crescimento incessante das populações, a insuficiência da produção se acha atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos do presente não se podem, de modo algum, comparar aos de outrora. A higiene pública, elemento tão essencial da força e da saúde, a higiene essencial à saúde, a higiene pública, que nossos pais não conheceram, é objeto de esclarecida solicitude. O infortúnio e o sofrimento encontram onde se refugiam. Por toda parte, a ciência contribui para acrescer o bem-estar. Poder-se-á dizer que já se haja chegado à perfeição? Oh, não! Certamente, mas o que já se fez deixa prever o que, com perseverança, se logrará conseguir, se o homem se mostrar bastante avisado para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não em utopias que o levam a recuar em vez de fazê-lo avançar. Então é isso que eles nos explicam, né? Que eles estavam falando. Trabalho constante, perseverança, humildade, solidariedade para o próximo, para que a Mãe Natureza continue nos oferecendo recursos de vida e que o homem tenha cada vez mais inteligência para superar os obstáculos que ele próprio gerou. Nós estamos na fase da cura do planeta e esta cura está dolorida. É a estrada ali cheia de pedras que nós temos que percorrer com muito amor, com muita paciência e muita fé em Deus. Fé de que nós vamos conseguir. Né? Com todos os nossos atropelos, a humanidade vai conseguir.